Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos nos sintonizar com Eliamar, com o Luiz, com todos esses espíritos amigos que estudam junto conosco, buscando essa sintonia, para que nesta tarde possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muita calma, com muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 17. Horizontes mentais. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar orgulho. É isso mesmo? Não é essa a palavra, mas... Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. É moderada ou é moderara ou moderada, Virgínia? Aqui tá como moderara. Moderara. Tá. Então é moderara mesmo. Pensei que... Eu acho que seria moderar o orgulho, não é? É. Seria o certo. No livro está moderar o orgulho. Ah, tá. Moderar o orgulho. Isso. Tem um A mais. Algo nesta página não? Não, no finalzinho, só que ela faz uma pergunta, né, para o professor. Não tem ninguém que esteja bem nesse hospital? O que é estar bem? Nós íamos perguntar, né? Não tem ninguém bem aqui? Talvez os que trabalham por amor estejam enquadrados nessa definição. Nós outros, que carecemos do serviço para crescer e se libertar a caminho da vivência do amor, estamos buscando ficar bem. Já estará muito bom quando o trabalho for nosso principal patrimônio, concorda? Vamos perguntar, hein? Mas é uma coisa bem interessante que tem nesse parágrafo aí, né? A pretensão nossa de achar que nós trabalhamos por amor. A gente não trabalha por amor ainda, a gente trabalha justamente para isso daqui, ó. Estamos no serviço para crescer e se libertar a caminho da vivência do amor. Eu não estou dizendo que a gente não trabalha por amor, não é isso. Mas é que o nosso objetivo no trabalho é justamente buscar esse crescimento, né? Dificilmente, a pessoa que trabalha com amor, Chico Xavier trabalhava com amor, né? A gente vê a Margarete, a Mônica, trabalhando com amor, mas você vê que tem dureza. No trabalho por amor não tem dureza. É verdade? Não tem palavras mais ríspidas, não tem palavras, não tem um não, né? Não é verdade? Então a gente vai demorar pra caramba para chegar lá. Então, haja encarnação. Assim, se a gente for falar técnica, se a gente for falar fechado, eu até abri. Se for a gente falar tecnicamente, se a gente for falar numa receita, sim. Mas aí é onde que a gente, assim, é o ato de cada um, né? É uma medida. Eu entendi o que você quer dizer, tá bom? Não estou, mas eu acho muito duro. Não é duro. É simplesmente para a gente tirar a máscara de que a gente já atingiu o nível de trabalhar por amor. Porque se a gente trabalhasse realmente por amor, a gente não ficava discutindo. Entendeu? Porque a gente ainda está muito no nosso ponto de vista. A gente está lá para defender o nosso ponto de vista. Os dois, né? Ou é o meu ou é o seu. A gente vai ter que arrumar o mesmo caminho, meu não filho. É verdade, né? Não. Então, aí como eu tô menos abaixo, então ou é o meu ou é o seu, então é o meu do caminho. Porque aí não vai dar rolo. Certo? Certo, amorzinho. Então tá, né? Você sabe que tem Ele aquela dá sempre máquina... a última palavra, né? Você dá sempre a última palavra. Sim, bem.
Não, tem bem não, porque eu não gosto de bem. Sim, amorzinho. Sim, amorzinho, porque bem não rola. É amorzinho. Mas você sabe que tem aquela palavra aquela máxima que diz, se você quer estar certo ou quer ser feliz. Eu quero ser feliz. Então tá tudo certo. Exato. Mas É assim, isso mesmo. eu falo que às vezes a gente é muito duro, mas Não é questão de ser dura, é ser realista. É que a realidade é dura, né? tem razão, doutor Inácio. Já me falou que devo ser grata a Deus por estar nesta casa de amor, considerando a extensão das minhas faltas. Agora, depois dos esclarecimentos que recebi, entendo melhor essa advertência. Eu acho que assim, é aquilo que Emmanuel fala. Quando a gente está no Mediunidade, acho que é no Missionários da Luz, que nós fazemos castelos de cartas, né? A gente constrói castelos de cartas, ou seja, a gente constrói ilusões. E muitas vezes a gente tem ilusões com os nossos próprios sentimentos, são as nossas máscaras. E quando a gente chega no plano espiritual e que a gente vê que tudo é igual ao que está na Terra, as nossas dificuldades são as mesmas, onde esses castelos vão embora, eles vão ruir, né? E aí onde a gente vai começar, talvez, a ter um desespero maior. Alguns sim, outros não. Vai depender de como cada pessoa aceita. Eu queria falar um negócio. Gente, quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que a gente não tem amor quando Não. trabalho, por favor. Sim. Eu quero dizer é o seguinte, que não é o amor apenas que nos move o trabalho. Muitas vezes é a responsabilidade, porque eu aprendi e sei que isso é verdade, que tem que ser assim. Então, nós estamos um pouco longe dessa... É porque você fala do amor pleno, daquele amor, aquele que assim, olha, aquele amor que a gente que não julga, aquele amor que a gente, quem lê Despertar Espiritual, vai estar falando lá de Leandra, né? Que é o outro caso. É esse amor que a gente fala. O nosso amor é um amor. É um amor imperfeito. A hora que a gente tiver amor perfeito, a gente não está aqui. O jardim vai ficar florido. É o que nós temos agora. Né? Mas nós não estamos aqui fazendo tudo isso por amor? Sim. Não estamos? Sim. Mas não é só o amor que move o que a gente faz. E o que ele está falando é realizar o trabalho por amor puro. E a gente não tem essa pureza de amor. Porque ele mesmo está contando que lá onde eles estão trabalhando, eles não têm. Que eles precisam, porque só quando eles estiverem nas outras dimensões é que eles terão. O Tupã, o Tupã tenha. Amor puro. Talvez tenha. Eu acredito que ele tenha. Sim. Porque se lembra uma vez que na live o Velu estava contando que tinha uma turma que queria invadir o Consolador. Aí ele falou assim, nós vamos se juntar e vamos dar um pau neles, vamos pegar eles. Aí o Tupã veio correndo e falou assim, pode fazer tudo aquilo. Vai lá. Ele não falou pode fazer, não. Ele falou. Vocês acham que isso é certo? Percebe? Vocês gostariam disso? Ele veio na conversa. E aí foi lá, eles fizeram tudo que tinham feito, né? Ele falou assim, a gente não pôde... Então, o Tupã é isso, né? É esse amor que a gente não conhece. Ele não condena, né? Não. A gente aqui não fica julgando as pessoas que trabalham com a gente, os assistidos. É isso que falta a gente vencer para dizer que está trabalhando com amor puro, né? E a gente vai levar isso quando a gente vai lá. Não vai mudar muito. A gente vai chegar com as mesmas imperfeições. Algo aqui? Eu já passei da 134. E no finalzinho só da 135. Aquele parágrafo começa assim. Mas a codificação nos informa claramente sobre tudo isso. Ele estava falando sobre... Aí continua assim. Informa princípios gerais, mas não pode oferecer as particularidades que são pertinentes à história de cada alma,
conforme a trajetória individual. E aí, eu notei isso aí basicamente porque a gente escuta muitas vezes as pessoas tomando exemplos que são vistos em livros como regra para todo mundo, né? Mas não, a lei de Deus é tão bonita que cada um tem a sua história. Você tem um conceito geral a seguir, mas cada um tem a sua história. Então não adianta falar assim, então quer dizer que quem está com tal doença teve tal coisa? Não, cada um é uma forma diferente, cada um tem uma experiência diferente a viver, cada um tem um ponto de vista diferente, então não dá para ser igual para todo mundo, né? Que nem eu sempre falo assim, né? As pessoas que escutam meu acolhimento de amor, eu já falei bastante vezes aqui também, muitas vezes. Em relação ao câncer, de ser a queima e tal. Você viu quantas doenças autoimunes? A esclerose múltipla é uma delas, é uma doença autoimune. Você viu quantas pessoas estão com esclerose autoimune? Quantas pessoas estão com aquela outra que é bem complicada? Lúpus. Também é bem complicadinha de ser tratada. Tem grandes sequelas, né? As mulheres geralmente que têm lúpus perdem seus cabelos. Então, sabe, aí você fala assim, o que aconteceu, né? A gente não sabe contar. Não está acontecendo por um motivo diferente. Diferente, e, né, é que o câncer se leva mais, né, aquela coisa assim, realmente, é uma possibilidade maior de perda de vida. Mas o lúpus também, porque ele é uma doença inflamatória bem complicada, dependendo como for, é bem difícil de ser tratado, né? Então... No mesmo parágrafo, lá no finalzinho, tem, acho que 2 frases antes de... Não, mais. Estar informado não garante o ato da transformação. É necessário ir além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Ter noções mais verdadeiras sobre o passado comprometedor, que leva a grande maioria dos homens a envergarem a túnica de carne na vivência terrena. É fator de crescimento e reeducação, desde que tais informações sejam destinadas a ampliarem a avaliação pessoal nos rumos da autoeducação. E esse texto tem tudo a ver com o que a gente falou no acolhimento de amor nessa quarta-feira, né? Reconhecimento do passado comprometedor que leva a grande maioria dos homens a envergarem a túnica de carne na vivência terrena. E no acolhimento de amor, a gente falou assim, se você quer saber o que aconteceu no seu passado, veja o que você tem no seu presente. No seu presente. Né? Então, tem tudo a ver com o que a gente estudou na quarta-feira. Aí ela fala assim, mas o que me intriga, professor, é que os médiuns não nos ajudam quanto deveriam. É verdade. Muitos teoricamente maduros para o contato com revelações desse porte não têm encontrado o ensejo bendito de mensurarem algum fato concreto sobre o seu passado com a extensão de suas necessidades. Permitem-se imaginar que são missionários virtuosos, com avultados compromissos de santificação da coletividade. Daí nasce a sensação da superioridade, com a qual confunde responsabilidade e compromissos com iluminação e elevação espiritual, gerando ilusões que têm prejudicado em muito as tarefas e a si próprio. Para quem está lendo o Despertar Espiritual é o Rodolfo. É o Rodolfo. A gente fala muito do despertar espiritual, quem quiser a gente passa, para vocês lerem. É uma realidade. A gente não tem nada de missionário. Nada. Nem a unha do pé. Eu anotei o parágrafo abaixo. Mas posso falar? Sim, sempre você pode falar. Uma das coisas que eu sempre via quando eu estava dando aula no curso de médios, é isso que as pessoas falam assim, mas eu não sou um missionário. Para que eu vou trabalhar?
E essa era uma pergunta que vinha muito. Por que você quer estudar a mediunidade? Por que você quer essa educação mediúnica? Porque, assim, ela existe. Médium você é. Mas o que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar. Tudo bem, então vamos educar. Por quê? Porque você precisa educar os seus sentidos. Ah, mas eu vou ter que estar ali incorporando. Aquele que for de incorporação, sim. Mas aquele que não for, eu falo sempre. Ele não pode trabalhar mediunicamente olhando essa humanidade que tanto necessita. Olhando o quanto que as pessoas precisam de vibrações, mas trabalhando já entendendo que vai ter que trabalhar esse fluido, que muitas vezes vai entregar, vai levar uma boa palavra, uma boa sintonia. Eu entendo dessa forma a mediunidade. Não somente, claro, nós temos os médiuns que incorporam, os médiuns que têm a vidência, tudo isso. Mas o médium de si mesmo, ele é médium 24 horas. Ele não precisa estar dentro de uma casa espírita para respeitar tudo isso, para doar tudo isso. E, às vezes, é isso que eu vejo que a gente não consegue tocar os corações, as pessoas compreenderem isso, né? Conseguirem dar esse passo. Ou a mediunidade é algo muito missionário, ou então ela não é nada. A gente tem que se a gente conseguisse manter um equilíbrio, a educação mediúnica é extremamente importante para que eu me reconheça e eu auxilie o outro com muita simplicidade. Deu para entender ou está meio confuso? Deu para entender, sim. Sim. Vamos lá, Cessé. Com poucas exceções, a comunidade espírita absorve o mau exemplo de seus líderes, passando a criar ídolos com pés de barro. As tarefas para eles deixarem de ser tão agradáveis e proveitosas em função da instauração da rigidez hierárquica, distanciando as pessoas e banindo o clima de familiaridade. É isso que a gente procura colocar, colocar de uma forma diferente. É isso que a gente quer evitar no Pingo de Luz. Não existe, não idolatre ninguém. Ninguém aqui é digno de ser colocado como uma pessoa que se destaca, porque todo mundo está na jornada. O que a gente fala aqui, o que eu destaco no texto, por exemplo, é aquilo É a sua dificuldade. com o qual eu estou lutando muito dentro de mim, né? E muitas vezes eu me pego fazendo exatamente aquilo que eu estava me planejando a não fazer. Então, ninguém pode ser ídolo. O único ídolo que a gente pode adotar aqui no Pingo de Luz é Jesus. Esse sim, adotem, porque esse é digno de ser seguido de olhos fechados. Né? A pergunta assim, como que Jesus faria? É a pergunta que tem que vir a toda hora no nosso coração quando a gente tem dúvida. O que Jesus faria? Né? Sabe? Então, e aí é o seguinte, Pingo de Luz, ele nasceu para não ter líder. É para as pessoas todas poderem fazer e praticar o objetivo do Pingo de Luz, que é o acolhimento, é acolher as pessoas. É esse o objetivo do Pingo de Luz. É isso que a espiritualidade passou para nós, que é o objetivo do Pingo de Luz. Todo o resto são ferramentas para atingir esse objetivo. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente vai tomar as decisões é: eu estou acolhendo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E aí, onde que que eu falo assim, é verdade, o Ruiz nos fala muito isso, é por causa disso, mas tem uma contrapartida. Para que a gente possa vivenciar esse pingo de luz dessa forma, cada um vai ter que fazer a sua parte, cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade.
Não tira a sua responsabilidade. A sua responsabilidade consigo. Consigo. Isso. Não é com o outro. Não estou falando do assistido, dos trabalhos. Não, a sua responsabilidade consigo. Eu, Valéria, me assumo dessa forma, então vou fazer isso, isso, isso. Para atingir o objetivo do pingo de luz. Para atingir o objetivo do pingo de luz. Mas começando por mim. É minha responsabilidade. Comigo. E aí eu repasso. Quando a gente trabalhar na casa espírita é um pouco diferente. Quando a gente trabalha na casa espírita, a gente divide a coletividade, a gente tem que não tem esse objetivo. Qual casa espírita que você falou que acontece isso aí? Não, eu estou falando que quando a gente trabalha na casa espírita é diferente. Uhum. Não é como o pingo de luz. Existem toda a parte Existe uma hierarquia. Hierarquia e tem que ser respeitada. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas lá é a forma. É a forma. Formar. E aí não tem o que ser discutido. É o que temos. Algo? Então venha. Se ninguém fala, eu falo. Sabe como é que é? Para eu falar e para ler, digo mesmo. Então vai. Vamos lá. Tem um parágrafo que começa assim: muitas almas. Acharam? Sim. É que ele percebeu que a Selena não estava entendendo, né? É. Muitas almas, na tarefa de condução espírita, quando sinceras e realmente comprometidas com seus anseios de melhora, carregam angústias dilacerantes em seu íntimo, por lealdade consciencial. Lutam para abafar os impulsos de vaidade e tentam se entregar ao compromisso, fazendo o melhor. Todavia, o combate interior com suas mazelas causa-lhes tormentas sem conta, porque perante a coletividade que dirigem, guardam maior soma de deveres e responsabilidade, sendo justo esperar o enobrecimento de sua conduta. Neste quadro, ante suas falhas pessoais, instala-se um processo impiedoso de cobranças contínuas, onerando o seu campo mental com excesso de exigência para manter aparências. Nascem, então, as defesas inconscientes sob a ação sutil do orgulho. Imaginam-se dotado de grandeza espiritual que os obriga a manter posturas de direção. Entre aspas, essa postura de direção. Tomando seu drama íntimo, ainda existem os muitos problemas próprios da tarefa, e nesse torvelinho de pressões internas e externas, a criatura é levada, pouco a pouco, ao desânimo consigo e com a coletividade, abrindo então oportunidade... Com a atividade. Oi? Desculpa. Consigo e com a atividade, abrindo assim oportunidade para explorações mentais obsessivas que ainda mais o fazem acreditar na sua suposta grandeza ou abatendo-se no desânimo. Surge um forte campo afetivo de mágoa e decepção, com as quais muitos dirigentes abandonam tudo, escolhendo a infeliz postura de críticos do movimento espírita pelo resto de suas existências. Então, o que é isso? Na realidade, é um alerta para a gente, né? Porque a gente não consegue fugir de uma verdade. Em qualquer tarefa, em qualquer lugar, em qualquer coisa, nós sempre, em determinado momento, vamos ser líderes. Como assim? Aqui é líder. Cada vez que alguém chega e fala assim, eu anotei esse pedaço do texto e lê, ele está sendo líder naquele momento. Ou no dia que nós dois não estamos. Sim. No dia que nós dois não estamos, aparece um monte de lideranças. O que eu quero dizer é que todo mundo está sendo líder a todo momento em determinado. Quando a pessoa se decide a falar ou fazer algum comentário sobre qualquer coisa, ele está liderando. E queira ou não queira, cai nisso daqui que a gente está falando, né? Depois de um certo tempo, para manter as aparências, a gente começa a
a atuar como a pessoa que não falha. E isso a gente tem que evitar de acontecer. Porque todo mundo falha. Todo mundo falha. Todos. A gente está no processo, né? Então, Nós estamos no processo. aquele que admite para si não falhar, ainda não percebeu o quanto falha, né? Aí ela continua aqui, né? Que é legal. E como as revelações advindas das atividades mediúnicas poderiam auxiliá-los, concedendo-lhes respostas satisfatórias para suas angústias, esclarecendo-lhes quem são realmente, de onde vieram e com qual missão estão imbuídos e quais são suas necessidades mais emergentes, alargando seus horizontes mentais para que seus passos sejam mais acertados. Nesse ponto, quando eu li esse pedaço, eu fiquei pensando, né? Imagine aqui, se os espíritos conversassem com a gente, falando da onde que vêm as nossas mazelas, onde que estão os nossos erros. Será que a gente conseguiria ouvir isso? Não. Ó, eu vou falar da minha experiência, tá? Errinho, outro, talvez, mas É assim, fazendo os cursos, né, fazendo aprimoramento mediúnico, trabalhando em desobsessão, eu tive acesso a uma vida. Eu falo quando eu fui, que eu fui um templário. Eu comandei uma tropa e eu lutava em nome de Deus. É muito ruim. Eu não me lembro, a única coisa que eu tenho muito é o cavalo, é a espada, é a roupa que eu usava, né? Eu encarnei como homem, então aquela. E aí, assim, esse comando, vamos dizer assim, esse sentimento de luta, perfeito. Mas também tem aquele sentimento de dor, de vergonha. E aí, assim, eu só sei 1 milímetrozinho, eu não sei como que foi, eu não sei, isso daí eu não sei contar, mas eu só tenho essa sensação. Então, a gente tem que estar muito maduro. É isso que eu ia falar. A gente não tem a maturidade para isso, né? Pode ver somente os efeitos daquilo que a gente fez e mesmo assim a gente não consegue aceitar direito, né? A gente tem que estar muito maduro, porque senão você entra num sentimento que não é legal. E eu fui trabalhando isso, fui aceitando, então fui começando a expor e trabalhei da seguinte forma: se veio é porque eu já podia, então o que eu posso tirar de positivo nisso? Preste atenção nas suas lideranças. Então eu sempre falo, já não deu certo uma vez, então o que está faltando? Vamos prestar atenção nesse orgulho, nessa vaidade, nesse mando. Tem mando? Olha, presta atenção, não tem. Então, assim, eu trabalho, mas não é fácil, não. Então, quando Deus dá e a gente não tem nenhuma reminiscência, agradeça. Porque realmente tem que ter muita maturidade. E falta pra gente. Eu falo, para mim falta. Eu sou um espírito muito. Preciso de muita coisa. Bem? Vamos. A gente parou então em A Fala Precisa do Professor fez a mente de Selena voar.